em Goiás, 18 horas. Bom, antes de falar de geopolítica, deixa eu fazer algumas confissões. Eu não sou uma pessoa muito tecnológica, sabe? Acho que dá pra ver, né? O fato de eu usar lápis de cor e papel para tentar explicar as coisas. É porque acho que até Turro, né, que dizia que a gente deve simplificar. Então é isso, acho que não tem nada mais simples do que papel e lápis. Inclusive eu vou até fazer uma explicaçãozinha de economia política usando isso, papel e lápis. Inclusive eu quero agradecer a Ana Valéria exatamente pelo Pix generoso. Deixa eu explicar. Eu não, como disse, não sou muito tecnológico. Então eu ia comprar as coisas fisicamente. A minha irmã, mãe da minha sobrinha, falou: não, Leida, deixa de ser paleolítico, deixa eu comprar para você na Shopee. Ela tem a conta nessa Shopee. Aí lá a gente conseguiu comprar um lápis de cor de 36 cores, né? Um conjunto de canetinhas de 24 cores, um estojo para colocar esses lápis todos. Também, cara, Goiás sabe ser um lugar bonito, convenhamos aqui. Eu acho, cara, legal. Essa é a quebrada onde eu vivo. É aqui que o trem que vocês eventualmente ouvem passa. Mas voltando, comprei, o que mais? Foi, o lápis de cor, canetinha, estojo e um apontador. Não tem isso há muitos anos, nossa, muitos anos. Mas vai voltar a ter. E também comprei o xadrez, né? Claro, que era o principal. Um jogo de xadrez para o netinho da minha vizinha, que é cadeirante. Não sei se vocês se lembram. Também, graças a uma doação generosa, eu ganhei o dinheiro para comprar uma bola. Uma bola de futsal, porque eu jogava essas bolinhas leves, que não ajuda, né? Vamos falar sério, ninguém aprende a jogar com aquilo. Comprei uma bola da pênalti, uma bola boa. Porque já que você vai dar um presente para uma pessoa, né? Por favor, dê um que, né? Aí eu comprei uma bola pênalti, boa até. Olha que lindão, gente. O entardecer em Goiás. E aí, quando eu vi os meninos, porque assim, essa minha vizinha, ela é uma espécie de matriarca. Ela mora com a filha, o genro e 3 netos, incluindo um bebê. Mas nos fins de semana, na tarde, quando os pais já saíram do serviço, vai um punhado de netos dela para lá. E no fim de semana especificamente, vai, é um adolescente, eu acho que ele deve ter uns 10 anos, que é cadeirante. E aí eu vejo ele olhando os meninos jogar, sabe, dá uma coisa, eu falo, porra, né? Aí eu tive ideia do xadrez, porque é uma coisa que ele pode praticar e se quiser, se diverte, se quiser pode ser competitivo. A condição física dele não vai interferir nisso. Então estou muito satisfeito, muito obrigado, Ana Valéria, de verdade, por ter me possibilitado comprar o xadrez. Mas enfim, hoje alguém na outra rede social fala: Leida, você podia falar sobre os think tank americanos. Cara, é um ótimo assunto. Eu prometi inclusive falar dos caras que eu costumo me informar, né? Os analistas, seja americano, russo-americano, de todo tipo, árabe, tipo libanês, mas também iraniano, né? É de gente que eu sigo para me informar. Eu não sou de postar muitas imagens, né? Filmagens, até posso, mas muito raramente, não é o foco. Acho que isso é mais para canais de análise militar mesmo. Não é o meu caso, eu busco fazer análise geopolítica. Então, né, deixo mais para quem tem mais paciência, sabe?
para ficar pegando imagem e tal, não é, repito, o meu caso. Mas é importante, quando se tenta fazer uma análise geopolítica bem feita, mostrar as imagens. Mais que isso, mostrar as fontes. Quer dizer, quem é os caras que está dizendo, qual que é o embasamento deles, esse tipo de coisa. Então, vou fazer isso. Mas agora não. Agora eu quero explicar uma coisa que é fundamental. Por qual motivo existe uma dissonância tão grande entre o que fala esses think tanks americanos e o que dizem os especialistas que normalmente eu consulto? Gente, os think tanks são funcionários do Departamento de Estado, certo? São próceres dos interesses do Departamento de Estado dos Estados Unidos, daquela sopinha de letras que faz a segurança, né? Do grande país dos hambúrgueres. Então, eles não têm compromisso com a verdade. O compromisso deles é com a propaganda. Então, antes de saber os nomes, de sair divulgando os nomes deles, é só ir hoje no submundo militar. Eles nunca citam as fontes, mas claramente é exatamente esse povo que faz propaganda disfarçada de análise. É propaganda, certo? Demonizando a Rússia, tentando dar a impressão que a Ucrânia está a milímetros de Moscou, enquanto, na verdade, gente, a guerra está perdida para eles. Não tem muito o que ser feito. Já era. E isso eu tento demonstrar desde o início. O problema pelo qual já era é simples. A guerra do tipo que está sendo feita na Ucrânia exige escala de produção industrial. Perfeito? E os Estados Unidos não têm mais escala de produção industrial. Transferiram as indústrias para a Ásia, principalmente para a China. Olha as ideias dos caras. Eu piro no pôr do sol, gente, perdão por estar insistindo nisso, mas eu piro no pôr do sol. Voltando. Então, eles não têm mais escala industrial. E a Europa, mesmo se ela não tivesse transferido também suas unidades industriais para a Ásia, para a América Latina, ela não tem matéria-prima, né? Praticamente nenhuma. Depende de energia russa, como ficou óbvio. Então ela não tem condição de ajudar os Estados Unidos nisso, certo? O fato deles terem conseguido fazer 2 guerras mundiais foi porque a escala de produção industrial entre 1914, 1918 e 1939 e 1945 era muito menor do que é hoje, certo? Hoje, cara, você precisa de um volume de munição, de equipamento e de suprimentos para a tropa, que é uma coisa que é difícil ter noção, sabe? Não é como eles são acostumados a fazer, equipes expedicionárias para atacar um pequeno país muçulmano, não. Agora eles atacaram um do tamanho deles. E eles não têm condição, sabe? Já estão ficando sem matéria-prima, já estão ficando sem fonte de energia. Nitidamente a Europa está colapsando. A Ucrânia está colapsando, apodrecendo, sabe, por dentro. É uma coisa horrorosa de se ver, sabe, porque é triste. Nós estamos falando de vidas humanas. E não são poucas vidas humanas, estamos falando de dezenas de milhares, centenas de milhares de vidas humanas que já foram perdidas, estão sendo perdidas e que serão perdidas inutilmente para atender interesses que são dos Estados Unidos. A questão é, o inverno chega e a superioridade russa fica ainda maior, correto? Por quê? Porque eles têm volume de produção industrial, um baita volume de produção industrial, correto? Aquilo que a Europa não tem, que os Estados Unidos têm em quantidade muito insuficiente, que é matéria-prima, aquilo que os Estados Unidos têm até alguma coisa e a Europa não tem nada, que é fonte de energia, a Rússia tem em quantidades abissais. E o volume de produção, bom, o volume de produção da indústria russa cresce. Mas a Rússia não precisa contar só com ela está podendo contar com a produção industrial iraniana
e com a produção industrial chinesa. Perfeito? E isso, obviamente, faz toda a diferença. A guerra exige equipamento, certo? Em volumes industriais. Aquela crença que os americanos tinham, que dava para travar batalhas gastando pouco equipamento, só o suficiente para enriquecer a indústria militar, o complexo industrial militar deles, bom, aquela crença é infundada. Ou só é válida para paizinho, os países que estavam acostumados a enfrentar. De Irã para cima, de economia industrial para cima, você precisa ter também escala de produção industrial e uma quantidade enorme de recursos. Eles não têm nenhuma coisa nem outra. Nem dinheiro eles têm, eles imprimem, não quer dizer que eles têm riqueza. Acabando com a moeda fiduciária, acaba-se com o poder monetário que eles dispõem. Então, se você não tem recursos, você não faz guerra. Tem muitas novelas turcas, minisséries turcas, filmes turcos sobre a queda de Constantinopla. Vejam a queda de Constantinopla. Em qualquer novela turca, elas são muito realistas com relação aos fatos. E aí vocês vão ver que a capital do Império Bizantino, a segunda Roma, caiu porque não tinha recursos. Não tinha dinheiro, não tinha recursos físicos, não tinha matéria-prima, não tinha produção para fazer frente aos otomanos. E aí caiu. É o que acontece nas guerras. A Alemanha teria perdido a Segunda Guerra Mundial. Teria demorado o quê? Uns 2, 3 anos a mais, mas teria perdido da mesma forma, porque ela não tinha mais combustível, não tinha mais recursos. E a União Soviética tinha uma quantidade quase infinita deles. Perfeito? Ela perderia a guerra de toda maneira, de toda forma. Na verdade, a Inglaterra e os Estados Unidos manobraram para entrar na guerra, não para derrotar a Alemanha, que é ideologicamente muito próxima deles, mas para derrotar a Rússia, para impedir a Rússia de chegar em Lisboa, que ela poderia ter feito, se tivesse mais um pouco de tempo, porque recursos para isso ela tinha. Certo? Então, a história das guerras é a história da alocação de recursos. É a história de quem pode mais faz mais. E a Europa, gente, convenhamos, né? A Europa já era. Já era. E está para pagar o preço definitivo por ter acreditado no neoliberalismo. A crença de que uma economia financeira é uma economia sustentável. Certo? A guerra, na verdade, ela tem esse componente ideológico muito forte. É uma guerra do capitalismo financeiro, ocidental, né, o oeste coletivo, contra o socialismo industrial eurasiano, que acredita numa moeda baseada em recursos e em produção. Moeda lastreável, que é o que deveria ser no limite, né? Gente, eu amo a minha terra. De verdade. Falar, Goiás não é bom. Não. Goiás não é bom. Mas é quase. Certo? Tá ótimo. De toda forma, gente, eu vou tentar fazer uma explicação mais técnica. Mais chata, né? Mas muita gente gosta. E volto despedindo de vocês com as imagens do belo pôr do sol do estado de Goiás.